Bem, boa noite a você que está nos assistindo. Nós vamos dar início a mais uma aula sobre profecias, né? Do Gênesis ao Apocalipse. Hoje aqui, mais um dia aqui com o professor Sérgio. Sérgio, pode dar continuidade? Tranquilo. Vamos começar com uma oração então, né? Sim. Oremos. Pai amado, te pedimos que seu Santo Espírito nos auxilie, que possamos falar da tua palavra aqui, que possamos conhecer um pouquinho da tua mensagem. Te amamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, Pai. Amém. Só recapitulando, nós tivemos 2 encontros, né? Aí no primeiro nós falamos sobre a situação no céu e a queda de Lúcifer, e no último encontro nós falamos sobre a situação no Éden, né? E a queda do ser humano, né? E aí nós vimos que Deus ele já estava pronto para responder a qualquer crise que acontecesse, né? Deus ele é como eu falei na última semana, ele é como aquela pessoa que dá muito valor a uma outra pessoa e se prepara para encontrar essa outra pessoa. É assim que Deus nos trata, né? Então, o Jardim do Éden, ele já foi pensado numa estrutura muito parecida com a do santuário que ele indicou para Moisés, né? E o santuário, a gente vai vendo depois que esse santuário ele é dado como uma cópia de um modelo original, né? A cópia que existe no deserto, né? Existe um modelo original dessa cópia que você percebe esse modelo original tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tá? No livro de Hebreus vai ser falado diretamente, mas existem referências no Antigo Testamento em grandes quantidades, né? Por exemplo, quando você vai perceber o uso de palavras no santuário, você tinha uma palavra específica para o santuário terrestre e você tinha uma palavra específica para o santuário celestial. Tá? O rei Davi usou essa linguagem, muitos profetas usaram essa linguagem. Na verdade, a lista de versículos que fazem referência, diferencia os 2 santuários, ela é até um pouco exaustiva, de tão longa que ela é. Tá? E é muito claro, né? Havia, inclusive para o próprio povo judeu, essa noção clara de que havia momentos que eles se referiam ao santuário terrestre e havia momentos que eles se referiam ao santuário celeste, a Deus no céu, diretamente. Então, vamos entender um pouquinho disso, né? Que lógica é essa? Deus, né, ele se manifesta para todo o universo, de maneira que ele possa ser entendido, né? Apesar dele estar em todo lugar, ele se manifesta para você poder conversar, compreender, né? E é de lá, desse local, chamado terceiro céu, é que ele governa todo o universo. Deus está em todo lugar? Com certeza. Mas ele se manifesta de maneira especial nesse local, que a Bíblia chama de terceiro céu. A Bíblia, ela trabalha com a seguinte lógica. O primeiro céu seria o céu que nós vemos, atmosférico. O segundo céu, o espaço sideral. E o terceiro céu seria um local no espaço sideral onde Deus habitaria no universo. Em nenhum momento a Bíblia fala de uma outra dimensão, né? Como muitos acreditam, né? Quando se fala em céu, inferno, tem-se essa teoria de que é uma dimensão paralela à nossa. A Bíblia, ela traz um outro conceito, como se o céu, o local onde Deus habita, é um local no espaço real. A Bíblia, inclusive, dá a descrição que fica próximo à constelação de Órion, né? Então, assim, diferente do que a maioria das religiões coloca, a Bíblia ela coloca Deus inserido na nossa realidade, tá? Como se Deus pudesse ser tocado, pudesse ser visto, né? Ele fosse algo real. Essa é a lógica bíblica, né? Deus ele é algo real e se manifesta de forma real. E aí, essa manifestação divina, né, nesse local que vai ser visto por João no Apocalipse e por muitos outros profetas, essa manifestação tem um motivo dela acontecer, né? Além de Deus ele querer se aproximar do ser humano, se revelando, né, através de sua aparição, né? Deus também quer ensinar o plano da salvação através disso, né? E é engraçado porque
esse santuário, esse terceiro céu, eles já existiam muito antes da queda do homem, muito antes da criação da terra, né? No entanto, eles já apontavam para um plano da salvação. E é isso que a gente vai tentar entender aqui, né? Como que o santuário aponta para o plano da salvação, né? A gente pode entender isso tanto através do santuário onde Deus habita, o celestial, quanto no santuário terrestre. Os dois santuários estão em paralelo. Eles são iguais, né? Em intencionalidade, né? Iguais no sentido de ensinar o plano da salvação. Então, como funciona? Basicamente, o que nós fazemos é estudar os ritos judaicos, as festas judaicas. Marcos, eu cheguei a comentar sobre isso no último estudo? Sobre esses Então, ritos, essas festas? na realidade, no último estudo nós estávamos falando sobre a queda de Adão e Eva, né? Uhum. Aí nós comentamos a respeito da mentira da serpente, onde eu falei com você que existia ali haveria o início de duas religiões, né? Uma que cria Isso. na serpente, que a serpente falou, e uma em Deus. Aí você até falou que ia Então, qual comentar é? sobre isso, né? A respeito Ah, sim, sim, sim. da religião a partir de Adão e Eva, o início ali da... Então, o que a gente vai fazer? Eu vou relacionar o jardim com o santuário e logo depois a gente vai entender, né, do plano da salvação. E aí, depois disso, a gente vai voltar nesse início, tá? Para entender o plano da salvação andando em paralelo com Babilônia, um oposto ao outro, durante toda a história, tá? Pode. A gente vai perceber que lá no início do Éden, isso vem se propagando até hoje, né? Mas antes disso, vamos entender o que é o plano da salvação, tá? Como ele funciona. O que Deus fez? Deus ele cria um palácio onde ele habita. E esse palácio, cada pedaço dele ensina um pouquinho da forma como ele vai salvar o ser humano, né? No caso, né, qualquer planeta que caísse, Deus estava pronto para resgatar. Então, quando a gente observa os ritos no santuário, a gente percebe o seguinte: Deus mandou Moisés construir o santuário e ele era dividido em três partes: o pátio e o templo. Só que o templo era dividido em duas partes: o santo e o santíssimo. No pátio, você tinha um altar de sacrifício, onde a pessoa que pecasse, né, lá no deserto ainda com Moisés, né, ela trazia uma ovelha, um cordeiro, ou algum outro tipo de oferta. Tá? Algumas ofertas eram delimitadas de acordo com a situação financeira da pessoa, tudo isso era visto, colocado em conta. Então ele chegava com o sacrifício, no altar de sacrifício, o sacerdote imolava aquele animal, o animal morria, e com o sangue do animal, o sacerdote entrava dentro do santuário. E aí ele entrava na parte chamada santo. E aí tinha um véu que separava o santo do santíssimo. O véu ele tinha aproximadamente 1 palmo, né, de grossura. Era um tecido com 1 palmo de grossura. E naquele tecido ele jogava o sangue 7 vezes. Ele aspergia o sangue 7 vezes. Naquele momento que ele jogava o sangue, simbolicamente o pecado da pessoa era perdoado. Tudo isso era só uma simbologia. Não é que se perdoava na hora que jogava, não. Era um símbolo apontando para o sacrifício de Cristo no futuro, tá bom? A ideia era ensinar ao povo sobre Cristo, sobre o Messias. O cordeiro representava o Messias, o sacerdote representava o Messias. Cada coisa ali tinha um pouco de Cristo para mostrar, né? Então, na entrada do santuário, você tinha uma porta chamada o caminho. Quando você adentrava o pátio, que você ia entrar no santo, você tinha um espaço, também uma porta chamada verdade. E o véu que separava o santo do santíssimo se chamava vida. Por isso Jesus deu a declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim.
Jesus ele estava dando uma declaração para os judeus e qualquer judeu entenderia isso. Eles conheciam bem, né, as portas de entrada do santuário. Então, o porquê que ninguém veio ao Pai senão por mim? O santuário ele é uma representação do trono e do governo de Deus. Então, no Santíssimo, que era a parte mais sagrada do santuário, separada pelo véu, quando você entrava, você tinha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma representação do próprio trono de Deus. Uma arca toda entalhada de madeira, recoberta por ouro, uma única peça, né, feita por artífice. Você tinha 2 querubins ao redor, representando os 2 querubins que ficam do lado do trono branco de Deus. Lúcifer era um desses querubins, né? Provavelmente era Lúcifer e Gabriel. Lúcifer saiu, entrou algum outro anjo no lugar dele, para ficar ali junto com Gabriel como querubim cobridor, né? Eles eram os anjos mais próximos da presença de Deus, né? E a Arca da Aliança, ela tem uma estrutura interessante, porque dentro dela você tem as tábuas dos 10 mandamentos e a vara, o cajado de Arão, né, que representava o sacerdócio de Arão. Como se a base do governo de Deus fosse o sacerdócio de Cristo e os 10 mandamentos, né? Tudo funcionasse através disso, como se toda a lógica da vida funcionasse através dos mandamentos e da liderança de Cristo, né? No santo, você tinha alguns móveis dentro do santo. Uma mesa com alguns pães da propiciação, eram pães que representavam o acordo entre Deus e Israel. Você tinha um candelabro que representava a luz do mundo, né? Cristo como a luz do mundo e a igreja de Deus como a luz do mundo. A gente vê isso no Apocalipse. E você tinha um incensário. Por quê? O local ele fedia muito, com sangue podre, que era colocado ali durante todo o ano. Então, o incensário era uma maneira de disfarçar o cheiro imundo. Esse incensário representava a intercessão de Deus pelo homem, né? Que apesar de Deus estar assumindo aquela podridão toda para ele, né? Deus ele tentava amenizar aquela situação até que ela fosse resolvida. E todo santo dia acontecia isso em Israel. Na parte da manhã, um cordeiro era sacrificado por todo o povo. E no pôr do sol, outro cordeiro era sacrificado. Fora aqueles cordeiros que eram trazidos pelas pessoas, né? Você tinha o cordeiro que cada um levava, mas caso você não conseguisse levar cordeiro, ou, né, alguma situação você não conseguiu levar, você tinha um sacrifício diário lá, feito por todo o povo, que garantia o povo diariamente, né? Opa, boa noite, boa noite. Boa noite. Pessoal, vocês chegaram agora? Já estavam me escutando antes, não, né? Não sei, amor. Chegaram agora. Por quê? Eu não sei agora, eu volto um pouquinho do início para explicar isso, continuo, né? Talvez fosse interessante de qualquer forma, vai estar sendo gravado, então eles podem rever a gravação, né? Tá bom. Desculpem o atraso, tá? Não, que isso. Basicamente, Rose e André, nós estamos fazendo o quê? A gente está explicando o santuário, né? A doutrina do santuário, né? Como ela funciona. Então, tanto no santo quanto no santíssimo, você tinha alguns móveis, né? E esses móveis representavam alguma ação divina. E tem uma curiosidade, né? O santuário ele representa o plano da salvação no tempo também, né? Nós podemos dizer que a Bíblia ela divide a história humana em 3 partes, né? O período do pátio, onde, né, quando Adão peca até a morte de Cristo, é o período em que o cordeiro é sacrificado, período do pátio. Quando Jesus sobe ao céu, que o Consolador vem, é o período que o sacerdote intercede com sangue no véu, é o período do santo. E a partir do momento que o juízo final começa, né, a gente vai ver isso inclusive tem data né, onde isso aconteceu, nós começamos o período do santo, onde Deus está estabelecendo
estabelecendo juízo. E aí eu falei para vocês do sacrifício diário. Todo dia o cordeiro morria e ele representava Cristo. Mas tem uma outra simbologia, uma outra festa que acontecia, que era também tão importante quanto a morte do cordeiro, que era o dia do juízo, o Yom Kippur. Essas duas cerimônias, elas são fundamentais para você entender o plano da salvação. A morte do cordeiro e o Yom Kippur. O Yom Kippur era um feriado que acontecia no 10º dia do 7º mês do calendário hebraico. O Yom Kippur, também chamado de dia do juízo, dia do perdão, dia da expiação, era o dia em que todos os pecados que estavam no santuário seriam avaliados. Se o santuário seria limpo ou não. E isso é muito interessante, porque essa cerimônia, ela não é sobre a libertação do povo. O pecado do povo foi perdoado com a cerimônia que o sacerdote fez. Agora é um julgamento sobre o próprio santuário. O próprio santuário está sendo julgado para se tornar limpo ou não. É uma situação em que todo o povo ficava apreensivo, por quê? Se essa cerimônia não desse certo, todo aquele sacrifício que foi feito durante o ano também não teria sentido. Era algo muito importante. É o dia mais solene do ano. Nesse dia aconteceu uma cerimônia onde eram trazidos 2 bodes, né? Um bode para o Senhor, né? E um bode para Azazel, que era uma divindade antiga. O bode para o Senhor, que representava Cristo, era imolado e sacrificado, né? Fazendo uma referência a todo o sacrifício que havia acontecido antes. O bode dedicado a Azazel, uma divindade pagã, sobre ele eram colocados os pecados do santuário. E ele era mandado para o deserto. E ele morria no deserto. E o santuário, ele se limpava ritualmente. Isso é uma representação do que acontece no juízo final. O dia da expiação, o dia do juízo, tinha a intenção de revelar o que aconteceria no juízo final. Então, assim, basicamente, esse bode Azazel é uma representação de Satanás. Ali, o que Deus está ensinando? Ele será responsabilizado. Ele será responsabilizado pelo que ele começou, né? A ideia é ensinar isso no dia do juízo. Então, você tem 2 cerimônias. Morte do cordeiro, juízo final. Tudo representado no santuário. Tá? Quando a cerimônia terminava, o Yom Kippur acabava, o templo se enchia de fumaça da glória de Deus. Muitos eruditos comentam que aquela fumaça, ela limpava o véu. O véu que estava sujo de sangue, ele era limpo. E ele estava pronto para recomeçar o processo no ano seguinte. Então, a ideia do santuário é mostrar que haverá uma morte substituta, que nós já conhecemos, a morte de Cristo, mas que também haverá um juízo final. E esse juízo final, qual a lógica e o sentido dele? Ele acontece por quê? Deus, ele sofreu uma acusação. A gente conversou sobre isso, né? No nosso primeiro estudo. Deus, ele sofre uma acusação de que ele é um ditador, de que ele é injusto. Então, ele vai botar a juízo todas as coisas para comprovar a justiça e o amor dele. O Yom Kippur, o juízo final, ele acontece não para me julgar, mas para julgar a justiça divina. É o santuário que está sendo limpo, é o trono de Deus que está sendo colocado sob discussão. Então, é um momento muito solene. Pode falar. E é interessante você falar isso porque, na lógica em geral, as pessoas acham que esse julgamento é justamente da humanidade, né? Só que, na realidade, essa batalha não tem necessariamente tem a ver diretamente com o ser humano, né? É uma batalha, como você falou, ela iniciou-se lá no santuário e ela vai terminar no santuário. Então, na realidade, o ser humano ele só passa a fazer parte disso quando ele entende que ele tem uma escolha de estar do lado de Deus
né? Do lado do povo que Deus colocou ali como Israel, representando a nação que ele queria, né? Como queria demonstrar, né? No caso, hoje em dia, não temos mais a nação de Israel como representante de Deus diretamente, né? Mas temos a igreja. Então, existe, em todo o tempo, existe duas opções, né? Ou você seguir realmente entender que Jesus foi entregue por nós, né? Aceitar esse plano de salvação, como você está tentando, eu entendo que você está querendo chegar nesse ponto, e pessoas que não querem entender esse plano da salvação, né? Querem realmente ficar como outros povos. A lógica é bem simples. Adão e Eva, e Lúcifer também, seus anjos, eles escolheram um caminho de se desviar da fonte da vida, que é Deus. Então, não tem outro jeito. Eles estão em direção à morte. Se você se afasta da vida, você vai em direção à morte. Não tem. Não existe outra fonte de vida, não existe outro Deus, não existe nada além dele. É assim que a Bíblia coloca. Então, o que Deus fez? Deus deu opção de escolha para todos. Deu opção de escolha para Satanás, para os seus anjos, e eles decidiram firmemente que não. Então, assim, no momento que eles escolheram, Deus ele parou de insistir, respeitou a opinião deles. E está sendo dado um momento à humanidade para escolher também. Só que aí a gente tem que entender uma coisa. Tudo o que foi feito pela nossa salvação é feito por Deus. A morte substitutiva é Deus. Convencer do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Converter o coração é Deus. E nenhum desses casos é ação humana. Nós temos o Espírito Santo trabalhando com a gente o tempo todo. Lutero chama isso de salvação forense, né? Ela vem de fora. Não tem minha participação em nada. Só existe um ponto em que eu me envolvo nisso tudo, que é o meu direito de escolha. Deus fez tudo isso para poder garantir meu livre-arbítrio, porque Adão e Eva tinham perdido o direito à escolha. Eles iam morrer e ponto final. Deus, então, morre no lugar para dar direito de escolha novamente a toda a raça humana. Né? Tudo isso que a gente está discutindo aqui, a morte do Cordeiro, o juízo final, é para Deus conseguir fazer com que nós escolhamos novamente, porque a escolha tinha sido perdida. E agora eu posso escolher estar ao lado dele ou não, a qualquer momento. Eu posso agora tomar uma decisão ao lado de Deus e amanhã eu posso tomar outra decisão. Então, uma decisão que tem que ser tomada constantemente, todos os dias. Né? O que eu quero da minha vida? Né? É o que Paulo fala, quem está em pé, cuide para que não caia. Né? Não é porque eu tomei a decisão uma vez, que acabou, nunca mais eu saio daquilo. Não. Né? A vida nos ensina que não é assim. Nós temos que estar alertas, vigiando, né? Observando as coisas, observando os tempos, né? Procurando entender que em nós não existe segurança nenhuma, né? Inclusive no que o nosso coração deseja. Né? Então, o nosso papel é confiar em Deus. Confiar em Deus, deixar Ele tomar as decisões por nós, deixar Ele conduzir nossa vida, e é por aí que a coisa funciona. Dito isso... Oi. É interessante que a salvação, ela está nos três tempos, né? Aqueles estavam no passado, antes da vinda de Cristo, eles eram salvos porque eles criam no Messias que viria e salvaria eles, né? Então, existe três tempos para a salvação. Né? Jesus Cristo salvou aqueles do passado, salva a gente hoje e nos salvará no futuro. Então, o que você falou tem a ver realmente com a relação de nós estarmos salvos diariamente, buscarmos essa salvação diariamente. Porque tem muitas pessoas que acreditam que, uma vez que a pessoa já aceitou a Cristo, qualquer procedimento que ela vai tomar, ela já está garantida a salvação, mas não é bem assim, né? E aí a lógica, Marquinhos, não é nem buscar a salvação. Deus traz a salvação até a gente. É permanecer na salvação, entendeu? É permanecer ao lado de Deus, né? A gente tem que ter esse cuidado também, né? Entender que a gente não está fazendo nada, Deus está fazendo tudo, né? Mesmo as nossas boas ações e tudo,
né? No final, tu percebe que é Deus te movendo. Então, por que desse rito, então, né? Desse detalhamento todo no santuário? Qual era a lógica disso? Deus ele formulou o plano em substituir, né, uma vida por outra, colocou a si mesmo para morrer no lugar do homem, e quando ele fez isso, ele se fez pecado por nós. E isso é algo literal. Deus ele se envolveu com o pecado por nossa causa. Quando Deus mata o cordeirinho, Deus pecou? Entendeu? É uma questão muito polêmica. Mas o que Deus está fazendo? Ó, o erro de vocês agora é meu. Eu assumo o erro de vocês. E eu vou resolver tudo isso. É bem isso que acontece. Então, diante do universo, Deus está fazendo um julgamento para que todos percebam como tudo aconteceu, que tudo venha às claras e que as acusações que foram feitas possam ser retiradas definitivamente, né? E como é falado em alguns textos, desde o minúsculo átomo até a maior das constelações, todos reconheçam que Deus é amor. É assim, o objetivo é esse. Por isso, o juízo final está acontecendo. Tá? O foco do juízo final é a divindade. Não sou eu, né? A minha salvação, ela está garantida em Cristo. Basta eu confiar. Tanto é que, quando Jesus ressuscita, muitos são levados com ele. Muitos ressuscitam juntos e são levados. Por quê? Porque já aconteceu. A nossa salvação ela já aconteceu. A gente só está esperando Jesus voltar. A confiança ela tem que ser essa, né? Nós já fomos salvos em Cristo. É confiar nele, é viver por ele e acabou, né? E nessa confiança a gente vai. Então, assim, além disso, desse rito do santuário, Deus ele tomou uma outra atitude, né? O que Deus fez? Ele decidiu, em cada juízo do Antigo Testamento, ele usa usar um método, né? Então nós temos a morte do cordeiro e o juízo final. Só que Deus destrinchou essa informação do juízo final. Ele mostrou exatamente como acontece esse juízo final. E é mais ou menos com isso que eu quero terminar a explanação de hoje. Essa é uma informação que, infelizmente, pouquíssimas igrejas têm, né? Mas ela é bem fácil de ser observada na Bíblia. Não é algo complicado. Você vai perceber que existem alguns juízos no Antigo Testamento, momentos em que Deus julgou a humanidade, né? O que a gente percebe é que esses juízos do Antigo Testamento, eles estão em paralelo com o juízo final. Quando a gente estudar Daniel e Apocalipse, a gente vai perceber que o que aconteceu no passado está se repetindo agora, né? E quem costuma estudar a Bíblia sabe que isso não é novidade, isso sempre acontece, né? Deus ele sempre usa exemplos para ensinar o que vai acontecer no futuro, né? Por exemplo, quando a gente observa a vida de Moisés e de Cristo, existem muitas semelhanças. Uma estrela nasceu no nascimento de Moisés e uma estrela veio no nascimento de Cristo. Houve uma perseguição aos primogênitos com Moisés e uma perseguição aos primogênitos com Cristo. Moisés passou 40 dias no deserto, Jesus também passou 40 dias no deserto. Então, são muitas relações. Nós chamamos isso de tipo e antítipo. O que é isso? O tipo é algo do passado, que aconteceu. O antítipo é o momento que esse algo do passado se revela, né? Então, você tem um grande profeta no passado, Deus tentando mostrar através da vida dele como vai ser a vida do Messias depois. E vários personagens apontavam para Jesus. Quer ver um exemplo de tipo e antítipo? O cordeiro era um tipo do antítipo que seria Cristo no futuro. O cordeiro era só um símbolo, uma sombra, um exemplo do que viria depois. É isso, tá? No juízo final acontece a mesma coisa. Os juízos do Antigo Testamento, eles servem de tipo do antítipo, que é o nosso juízo agora. E é isso que muitas igrejas não sabem, tá? Não sabem mesmo. Se você tiver curiosidade, for de alguma denominação, pergunta a sua igreja, né? Se informa para ver se eles têm essa informação. Não é nenhum crime não ter, tá? Não estou estabelecendo aqui critério de igreja, nada disso, tá?
é só uma observação de que é uma informação rara e que é importante. Tá? Sérgio, A gente pode falar. é só para informar as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Tem uma música do Leonardo Gonçalves chamada Moriá, não sei se você conhece, e fala exatamente isso que você falou, né, sobre o Cordeiro e Jesus no lugar do Cordeiro. Só para a gente vai interessado em saber sobre isso. Ah, sim, sim. É só prestar atenção na letra de Moriá. Não, esse símbolo do Cordeiro de Cristo é conhecido em todas as igrejas cristãs, né? Sim. Mas que esse símbolo se repete nos julgamentos do Antigo Testamento e nos julgamentos escatológicos de Daniel e Apocalipse, Só isso é que o estudando. povo não comenta muito, né? Só então, estudando. assim, o que Deus faz? Né? Nós temos 5 minutos, Marcos? 5, né? O que Deus faz? Vou dar uma lista aqui de juízos do Antigo Testamento, tá? Para a gente pensar aqui. Você conseguir fazer em 3 minutos, é bom, porque aí hoje vamos ver se o André consegue orar sem a queda da conexão. Sem problema. Você tem o dilúvio como juízo do Antigo Testamento. Você tem a Torre de Babel como juízo, né? O julgamento sobre o Egito é um outro juízo de Deus, né? O julgamento sobre a cidade de Sodoma e Gomorra é um outro juízo. O julgamento sobre Judá, Jerusalém, lá em Ezequiel, é um outro juízo. Esses são alguns juízos dos mais conhecidos. Na Bíblia tem muitos outros exemplos. E esses juízos, eles geralmente acontecem em 7 fases. São sempre 7 elementos que estão nesse juízo. Eu vou mencionar aqui e a gente vai estudar melhor eles no próximo estudo, tá? Mas normalmente é assim. Acontece uma abominação, algo contrário à vontade de Deus, por isso acontece o julgamento. Deus levanta um mensageiro para avisar que o juízo começou. Depois Deus começa a investigar o que está acontecendo. Depois que Deus investiga, há um momento em que acontece uma segunda abominação, algo que os homens fazem contra Deus. Eu vou entrar em detalhes depois no nosso próximo estudo. E quando acontece essa segunda abominação, Deus separa aqueles que vão se salvar daqueles que vão se perder. Como é feita essa separação? Através de uma marca, né? E a gente vai ver melhor isso. Depois da separação, o Espírito de Deus se afasta, porque a destruição está vindo e Deus é vida. E o 7º passo é a destruição em si. 7 elementos em todos esses juízos, tá? A gente vai ver isso depois na semana que vem. Eu vou desenvolver como esses elementos acontecem em cada juízo do Antigo Testamento, né? E é muito interessante você observar isso no texto. E você vai poder observar também em Daniel e Apocalipse. Isso é muito claro mesmo. Tá? É interessante. Seria interessante a gente tentar fazer até um slide, né? Com algo. Tudo né? bem. Com a imagem. Eu trago semana que vem. Ótimo. E também sobre aquela estátua de ouro de Nabucodonosor, né? Que é Apocalipse 13 ali, né? Daniel, capítulo 2. Daniel, desculpa. Né? Daniel. A estátua. Nabucodonosor. A estátua, ela tem sentido também com isso aí. A gente vai ver direitinho isso. Não a dos 4 metais, mas a toda de ouro, né? Na realidade. André, tem problema, tranquilo. Chegou o momento da sua participação, meu amigo. Ok. Vamos lá, vamos orar então. Vamos orar. Peraí, só um instantinho. Tá bom. Deixa eu mostrar aqui, ó. Só mostrar minha... Nós estamos aqui. Estava aqui ouvindo também. Vamos orar. Fale o nome delas aí, André. Sim. Essa aqui é a Cláudia, minha esposa, e a minha filhinha Sofia. Seja muito bom. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, agradecido nós estamos por mais uma oportunidade que Tu nos deste de poder estudar um pouquinho sobre Ti e colocar em prática em nossas vidas. Pois sabemos que a Sua vinda está próxima e precisamos nos preparar para este encontro maravilhoso.
Amém, Pai. Que tu possa, Senhor, abençoar a cada um de nós, abrindo as nossas mentes para podermos aprender esses ensinamentos que tu tem para cada um de nós e, através destes ensinamentos, podermos levar também a outras pessoas que precisam para apressar a sua volta. Amém. Esteja com o Sérgio também, dando-lhe a ele sabedoria para poder conduzir este estudo. Eu acho que ficou sem som aí o André. Isso é que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. 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 Teve um momentinho que ficou sem som, André. Eu acho que teve uma ligação aí no seu telefone. Teve. Eu tentei até Desligar, mas tudo interromper, bem. mas não consegui. Não Tá tem bom. problema, não. A gente se vê semana que vem, então, né? Tá bom, pessoal. Muito obrigado a vocês também que nos assistem. E até a próxima semana aí com mais um estudo aí das profecias. Valeu, galera. Um abraço. Até fiquem com Deus aí, Fiquem com tá? Deus Uma também. boa noite para vocês. E Amém. até quinta. Não vou atrasar na quinta-feira. Amém. Em nome de Jesus. Tudo de bom. Tchau. Só um minuto. 5 horas, 9.